Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, atualmente à frente da coordenação de pós-graduação, coordenação que organizou esse evento para vocês, esse evento chamado Ampliar, né, que tem o objetivo de reunir as pessoas. Antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu tenho que entrar na formalidade, né? A formalidade é a seguinte, pessoal. Essa palestra está sendo gravada e futuramente vai ser disponibilizada no canal do YouTube, do CEFO, que é o CEFO CD Vídeos. E eu preciso informar vocês, então, que esse evento está sendo filmado e que essas imagens, tanto do palco quanto da plateia, podem aparecer lá no YouTube. Então, se alguém tiver alguma coisa contra, né, manifeste-se agora ou cale-se para sempre. Tem que passar perfume, pentear o cabelo. Tá certo. Tá certo. E, enfim, o evento Ampliar, né, ele tem esse objetivo de reunir alunos regulares, alunos especiais, egressos, todos aqueles que estão interessados na pesquisa, estão participando de atividades de pesquisa e querem realizar trocas. Da onde surgiu essa história do evento Ampliar? Essa história do evento Ampliar surgiu de uma pesquisa que fizemos com os nossos alunos formados, os mestres hoje do programa de pós-graduação. E, nessa ocasião, eles nos pediram, nós gostaríamos de um espaço, né, para nos reencontrarmos e encontrar os novos alunos e poder interagir, trocar ideias. Então, eu pergunto, quantos de nós aqui somos egressos do programa? Caraca, não veio ninguém. Oba! Aí, representante dos egressos, muito bom. Enfim, né? Então, nós resolvemos atender a esse pedido e testar. Fizemos um primeiro evento em junho, onde nós lançamos a plataforma da Corpus no LinkedIn, a página da Corpus no LinkedIn. Eu não sei se vocês são usuários do LinkedIn, se têm conta no LinkedIn, enfim. É uma boa oportunidade de vocês poderem acompanhar as ações do programa de pós-graduação nessa página, mas é preciso que tenha conta, né, Sena? As pessoas têm que ter conta no LinkedIn e aí teriam acesso à página. Lá a gente coloca tudo que está sendo feito, as palestras, vocês sabem que nós temos um ciclo de palestra, bom dia, Ju, temos um ciclo de oficinas, e todas essas divulgações têm acontecido nessa página do LinkedIn. Bom, então nós estamos procurando, né, caminhos, canais para nos comunicarmos com vocês, alunos, pesquisadores de todas as formas, e o Ampliar é uma dessas tentativas. Ele é, né, um piloto, vamos chamar assim, um piloto, né, que estamos na segunda edição, e vamos ver se ganhamos força aí para uma terceira, uma quarta edição, e assim por diante. Bom, e hoje, qual é o propósito do Ampliar? É ter esse primeiro momento, onde eu sempre trago algumas palavras, algumas novidades do programa, muito rapidamente, o meu tempo é de 10 minutos, e logo em seguida um palestrante, que hoje, né, nós temos aqui a honra de ter conosco o professor André Sattler, que vai falar um pouco sobre a comunicação, né, científica da atualidade. Há pouco tempo atrás, numa palestra dessas com alunos, né, eu comentava com o grupo que ninguém havia, né, respondido a um determinado e-mail onde nós comunicávamos algumas coisas do curso e da pós-graduação, e ali estabelecíamos alguns critérios, e nesse encontro com os alunos, todo mundo me olhando estranho, dizendo assim, eu não vi nada disso, não. Isso nunca foi falado para a gente. Eu falei, gente, foi mandado um e-mail. Aí a gente foi até checar, né? Será que deu algum problema? Não, o e-mail tinha sido mandado. Aí eu falei, pessoal, olha aí, vocês receberam o e-mail. Aí a resposta foi a seguinte, professor, ninguém mais lê e-mail hoje, né? E-mail é uma coisa do passado.
E também não estão escritos os critérios. Eu falei, sim, os critérios estão no anexo deste e-mail. Aí a resposta foi a seguinte: professor, mas não está escrito no e-mail que tinha que ler o anexo. Aí eu percebi que o mundo tinha mudado, né? Que as coisas não são mais como eram antes, ou que eu envelheci. Enfim, as pessoas não buscam mais as informações das formas anteriores, tradicionais e antigas, né? Hoje, ninguém que queira, ou ninguém não, uma boa parte das pessoas que procuram uma informação científica, talvez não façam como nós fazíamos, lendo os artigos, né? O resumo dos artigos, procurando das formas tradicionais. Não, hoje, né? Para que eu dê um segundo passo, que é o de ler na íntegra um artigo de pesquisa, eu preciso saber se aquilo realmente me interessa. E numa linguagem menos científica, numa linguagem mais atrativa do que a científica, que muitas vezes é carregada de termos próprios de cada área e que são difíceis de entender. Então, é nesse caminho da inovação e desse mundo que mudou, que eu também estou me adaptando, né, que o professor André vem conversar com a gente hoje. Falando sobre esse assunto, o professor André comentava que ele, professora Malena e professor Ricardo Braga, deixa eu ver, Rodrigo, não tem nada a ver com ele, é comigo, comentava que tinham recém-publicado um artigo na revista Dados. A revista Dados é uma revista de alto impacto em ciência política aqui no Brasil. Para quem conhece, né, a classificação da CAPES, ela é um extrato A1. A1 é o top, é o máximo, né? E ele falava, Fabiano, olha, hoje para você publicar na Dados, você precisa fazer um press release e um vídeo curto, justamente para comunicar de uma forma mais acessível, né, os resultados científicos que estão sendo colocados lá. Aproveitando, né, aqui no nosso LinkedIn, essa notícia, né, ela foi lá divulgada. Esse é o LinkedIn da nossa página, da Copos. E lá nós trouxemos exatamente essa notícia, né, a oligarquia desvendada, a organização e estrutura dos partidos políticos brasileiros. É o artigo do André Sattler, da Malena e do Ricardo Braga. E aqui, exatamente, essa inovação que eles trazem, né? Aqui tem um press release, uma linguagem mais acessível. Enfim, são, né, os sinais que o mundo novo está nos dando. E aí, estou verdadeiramente honrado pelo professor André ter aceitado vir aqui conversar com vocês para nos ensinar um pouco sobre esse mundo novo e a fazer, né, essa nova comunicação científica, que é a comunicação dos novos tempos. Para quem não conhece o professor André Sattler, que eu acho muito difícil que alguém não conheça, né? Professor André Sattler, professor André Rebem Sattler Guimarães, doutor em filosofia pela UFSCar, mestre em informática pela PUC, Campinas, e em comunicação pela UMESP, consultor do Ministério da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Ministério da Justiça, num projeto Pensando o Direito, da organização Global Partners Governance Country Expert, meu Deus, cara, da organização, tem muito nome difícil aqui para eu falar, Varieties of Democracy, membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e é coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Parlamento Digital. Então, professor André, passo a palavra a você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e vamos juntos aí aprender como comunicar os nossos resultados e a nossa ciência. Professor André, por favor. Obrigado, Fabiano. Bom dia de novo a todos, a quem não cumprimentei ainda. Obrigado, Juliana, diretora, nos prestigiar aqui também. Mas eu quero fazer disso uma conversa bem tranquila, né? Uma palestra dentro
do clima do evento, uma conversa, e sintam-se bem à vontade para me interromper a qualquer momento, não precisa esperar até o final. Como está sendo gravado, me pediram para ficar mais ou menos por aqui, senão eu faria até aí de baixo, mas, para fins técnicos, vou ter que ficar mais ou menos por aqui. E também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, talvez precise do microfone, mas levante a mão, a gente providencia o microfone, vamos fazendo disso aqui uma conversa, um aprendizado conjunto, né? Tentar entender um pouco os caminhos, os atalhos, quem são os gatekeepers nesses processos que, às vezes, nos deixam frustrados de divulgação do nosso trabalho, né? Entender um pouco isso. Uma conversa bem tranquila, espero que bem prazerosa para uma manhã de sexta-feira. Mas o Fabiano falando em mundo novo, e eu pensei em começar lá com Gutenberg, bem antigo, né? Que, só para lembrar que a imprensa veio antes da Revolução Científica. A Revolução Científica ela aconteceu após a invenção da imprensa, que causou uma revolução ali no ambiente europeu de circulação das ideias. Então, a imprensa trouxe uma possibilidade, até então inexistente, de uma maior circulação das ideias e numa maior velocidade e alcançando um maior público. Não é correlação, não é causalidade, mas há quem diga que sem a imprensa não haveria revolução científica. E ciência adotou como um de seus elementos componentes a publicidade. Então, por isso também que tem muito a ver do ponto de vista que a ciência é produzida coletivamente. Quando Newton fala, subir no ombro de gigantes, eu produzi o que eu produzi porque algumas pessoas produziram antes de mim e eu dialoguei com o que essas pessoas produziram e consegui fazer um avanço maior do que seria possível se eu começasse do zero sozinho, tivesse que pensar tudo sozinho, seria mais difícil, provavelmente eu teria chegado a um resultado bem menor do que o resultado que eu cheguei. Então, subi no ombro de gigantes, li os artigos científicos da época que circulavam, li as ideias que circulavam, trabalhei com elas, ajustei minhas ideias. Então, tem um sentido da divulgação científica, que é o sentido da produção coletiva, e tem um sentido muito próprio da ciência mesmo, que é o sentido do teste. Você coloca as suas ideias em teste. E há quem conceitue a ciência justamente como aquilo que é falseável, né? Aquilo que você consegue dizer que não é válido. Então, você pega um artigo e você replica aquilo que a pessoa fez e obtém outro resultado. Então, você fala, olha, falseei a sua hipótese. Então, não é ciência. Então, melhora a sua hipótese aí. Então, outro elemento da divulgação é essa questão da falseabilidade. Há uma importante dimensão de verificar o que é científico mesmo através da replicação do que as pessoas fazem, e aí você vai lá e vê se aquilo deu resultado mesmo, ou dá o mesmo resultado ou não. Daí a importância do método. O método é importante, porque é um método que vai permitir a pessoa repetir o que você fez e tentar chegar ao mesmo resultado. Tem algumas discussões sobre em que nível isso é possível na área de ciências humanas, mas é uma discussão que já está até assim, lá no exterior já está ultrapassada. Desde que exista um método, isso é possível em ciências humanas. Assim, qual o método? Vou ler Marx, mas vou ler Marx com essa pergunta. Então, tudo que eu ler de Marx vai ser a partir do ponto de vista dessa pergunta aqui. E vou chegar em tais resultados.
vai uma outra pessoa, vai lá, vou ter que ler Marx com essa mesma pergunta e ver se eu chego às mesmas conclusões. Então, seja nas ciências humanas, seja nas exatas, o método é o que vai permitir a pessoa tentar replicar o seu trabalho e ver se chega às mesmas conclusões ou não. Aí vai discutir. Ou vai provar que falseou sua hipótese, então aquilo não era científico. Então, é muito importante. E aí, vamos caminhando aqui. A gente vai fazer uma dissertação, né, de mestrado, vamos fazer um artigo científico. Quando você faz uma dissertação, uma vez até aqui nesse auditório, o professor Fernando Saboia falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, quem faz o curso de processo legislativo, especialização, aqui da Câmara dos Deputados, aqui no CEFOR, é a pessoa que mais sabe de processo legislativo brasileiro federal no mundo. Aí você falou, nossa, meio ufanista isso, né? Falar uma coisa dessa. Mas ele explicou, e se você pensar bem, você está fazendo um curso de processo legislativo federal oferecido pelo lugar onde acontece o processo legislativo federal e cujos professores, muitos deles, participam efetivamente do processo legislativo federal. Você vai ser a pessoa que mais sabe disso. E se a gente parar para pensar, o mestre, o título, tem muito a ver com o domínio de um ofício, e é o domínio total de um assunto. Então, sobre a sua dissertação, isso também o orientador costuma falar para orientando, para acalmar o orientando, né? Quem mais sabe do seu trabalho no mundo é você. A gente também fala assim, nossa, ufanista, parece meio autoajuda, mas quando a gente pensa na racionalidade dessa frase, ela é quase que evidente mesmo. Fala assim, olha, quem que se dedicou horas e horas a escrever exatamente aquele assunto, com aquele título, com aquele viés, foi você. Quem mais sabe do seu assunto é você. Normalmente, uma dissertação, um trabalho científico, tem um perfil monográfico, que é aprofundar ao máximo dentro daquele assunto. E você faz isso, você vai ser a pessoa que mais vai saber daquele assunto no mundo. Isso tem vantagens e tem desvantagens, né, do ponto de vista da divulgação. Vantagens que realmente você tem um domínio completo daquele assunto. E você poderá manobrá-lo de diversas formas. Transformá-lo em um press release, transformá-lo em uma aplicação prática. Quem mais vai poder fazer isso é você. Tem uma desvantagem da paixão que isso gera. Você acaba ficando também a pessoa mais apaixonada do mundo pelo seu trabalho. E isso, às vezes, atrapalha um pouco na divulgação científica. Então, assim, caso verdadeiro, acontecido aqui numa das nossas jornadas, jornada de pesquisa e extensão. A pessoa, na jornada, falou assim, olha, a Câmara vai fazer 200 anos, né? A Câmara não funcionou bem até hoje porque não leram o meu trabalho. Vai ser muito apaixonada por esse trabalho, né? E o meu trabalho é o melhor do mundo. Percebam que há uma diferença entre eu sou a pessoa no mundo que mais sabe sobre o meu trabalho e o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, tem uma diferença, um caminho significativo, né? Isso é um caso verdadeiro, e eu vou dizer que é um caso exatamente de uma desvantagem, de uma paixão excessiva pelo trabalho. Esse trabalho, particularmente, até hoje não rendeu em nada para a Câmara, nem em artigo ele foi transformado. Não é, nem citei o nome, nem nada, mas é para terem essa noção, que tem que ter um cuidado, né, realístico em relação ao trabalho. E talvez o melhor caminho não é chegar achando que o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, né? Porque isso pode gerar resistência.
Nós estamos falando aqui, seja da divulgação científica, seja também da possibilidade de aplicação dos trabalhos e do conhecimento gerado pelos trabalhos na vida real. O nosso mestrado é um mestrado profissional e a Câmara tem nos demandado, olha, vocês estão produzindo conhecimento, a gente quer que esse conhecimento também vire resultados para nós, né? E nós precisamos achar esse caminho, que é um caminho de divulgação também, de transformar os nossos trabalhos em aplicações práticas. E um caminho não muito bom é você chegar para o gestor e falar: o meu trabalho é o melhor do mundo, então você faça aí. Você já está colocando o gestor na defensiva. Eu falei: poxa, então o meu não é nada, né? A gente tem que ter um cuidado, saber dialogar. Ou, às vezes, é simples. Às vezes, é simplesmente dar a conhecer, né? E aí vou citar outro exemplo também concreto e real, puxando a sardinha para o nosso lado, que foi algo que fiz com o Fabiano e com a Juliana. Nós tínhamos um GPE sobre estratégia, analisar a estratégia no Poder Legislativo. E isso já há bastante tempo, em 2010. Fizemos várias pesquisas, fizemos pesquisa analisando estratégia no mundo inteiro. E esse GPE gerou vários artigos. Foi um GPE bastante produtivo. E a Câmara estava no seu processo de planejamento, né, aquele processo ainda centrado no Balance Scorecard, etc. E um dos artigos, nós analisamos a experiência da Assembleia de Minas, que estava num caminho um pouco diferente. O caminho estava um pouco diferente do nosso. Fizemos uma comparação, cientificamente. E, quando esse artigo saiu, nós simplesmente, sem mais, nós fizemos saber, mandamos um e-mail para a Progid, então: olha, pessoal, fizemos esse artigo aqui, analisando. Nem falamos assim: ó, mude tudo, nem nosso trabalho é o melhor trabalho do mundo. Nós simplesmente falamos: ó, fizemos esse artigo aqui que tem a ver com o que vocês trabalham aí. E, felizmente, isso gerou uma discussão na Progid, então, o pessoal leu o artigo, gostaram, chamaram as pessoas de Minas para um evento aqui, chamaram a gente, fizemos o evento, e, eventualmente, isso acabou desencadeando uma mudança na forma da gestão estratégica da Câmara, quando a Câmara mudou para trabalhar com um ciclo de mais longo prazo, um pouco inspirada na experiência de Minas. Então, foi uma divulgação hiper simples, que foi simplesmente mandar um e-mail. Às vezes, seu trabalho tem que vir à luz. Mande um e-mail. Pode ser uma coisa simples, não é nada mágico ou tão complicado assim, mas, às vezes, a pessoa só precisava saber que existia o trabalho. Em outros casos, você ter uma postura um pouco mais ativa. Você pode ter uma postura passiva. O que eu estou chamando de postura passiva aqui? Você entrega seu trabalho, sua dissertação, entrega aqui, ela vai ficar, até por determinação, ela vai ficar na biblioteca, e, no caso da Câmara, vai ficar na biblioteca digital também. Então, teoricamente, a sua dissertação é acessível no mundo inteiro, por qualquer pessoa. Isso é uma postura passiva. Eu fiz isso e vou esperar, como o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, ele vai brilhar e as pessoas vão acabar baixando meu trabalho por ele mesmo. Não preciso falar nada dele. Essa é uma postura passiva. Possível. Seu trabalho vai ficar lá. Como o mundo de hoje é um mundo também de proliferação imensa de conhecimento, é muito difícil que somente com isso o seu trabalho seja acessado. E tem excelentes trabalhos que não são acessados, porque realmente o ser humano já não dá conta mais, né? Tem as ferramentas de banco de dados e robôs que já estão fazendo esse trabalho. E aí é um outro elemento de divulgação que a gente vai falar também aqui,
que são os metadados, né? A postura um pouco ativa é essa de dar visibilidade ao seu trabalho sem fazer nada. Não fiz pré-release, não fiz nada, mas eu simplesmente vou dizer que meu trabalho existiu, nasceu e está disponível. Meu trabalho dialoga com algo que é feito lá no SED. Então, mande um e-mail, nem precisa sair da sua mesa, para aquela pessoa do SED, fale assim, meu trabalho dialoga com o que você faz aí. Não diga que é o melhor do mundo, né? Simplesmente dê uma visibilidade a ele. Ou, se você tiver tempo, quiser ser mais simpático, vá lá, né? Aproveite para conhecer outras pessoas, vá lá e fale, olha, meu trabalho dialoga com o que vocês fazem aqui. Sem muita pretensão, sem querer forçar, o gestor tem suas responsabilidades burocráticas, que são compreensíveis. A burocracia, até por definição, é resistente à inovação. É um grande desafio promover inovação em ambientes burocráticos públicos, mas é possível. O Cristiano Ferri mesmo desenvolve todo um trabalho em cima disso, de mostrar que é possível, a partir de diálogos simples. Não é nada muito complicado. É tentar mostrar para o gestor que existem caminhos aceitáveis e formatáveis dentro das normas burocráticas para a transformação, e que isso pode estar no seu trabalho. E temos muitos trabalhos assim, com esse perfil, aqui no nosso programa. Alguns são mais distantes, né? Uma dissertação analisou filosoficamente, conceitualmente, a tramitação de uma ADIM no Supremo, comparando isso com a tramitação legislativa na Câmara. É um trabalho de uma aplicação prática um pouco menor. Aí você fala, poxa, esse trabalho, né, nunca que vai gerar nada. Mas gera. Também coisas simples. O Supremo tem, na TV Justiça, um programa de divulgação científica, de mostrar trabalhos que tenham a ver com o Supremo. E esse trabalho foi... Aí falou, Supremo, existe esse trabalho aqui, que dialogou com algo que tem a ver com vocês. O Supremo, vem cá, chamou a autora, apresentou lá na TV Justiça o trabalho, despertou mais atenção para o trabalho e vai saber o desdobramento disso, quantas pessoas assistiram, se algum ministro assistiu, ou se algum ministro, pelo menos, ficou sabendo dessa forma do trabalho e vai se interessar em algum dia em usar esse trabalho no seu voto, aí já vai por conta do que a gente não tem controle. Mas, se ela não tivesse feito esse movimento inicial de dizer, meu trabalho existe, e ele poderia ser apresentado aqui, que tem a ver, essa possibilidade não existiria. Como ela fez esse movimento inicial, a possibilidade passa a existir. Ele nem sabe. Pode ser que um ministro venha a ler o trabalho dela e tenha uma aplicação prática muito real, né, acontecendo mesmo. Então, a postura ativa, para não assustar ninguém, pode ser simplesmente isso. Manda um e-mail, fala. Meu trabalho, põe na sua rede social o link para a sua dissertação, para o seu artigo. As coisas, esforço mínimo. É um esforço mínimo. Vou escrever um press release para isso ficar mais ainda, já é um esforço a mais. Mas, se você não quer ter esse trabalho, mas tenha minimamente o trabalho de vou compartilhar, vou dizer que o trabalho existe, né? Sobre especificamente aplicações práticas, algumas revistas, periódicos mesmo científicos, têm pedido um quadro de implicações práticas. Você submete o seu artigo, mas
na hora que você está preenchendo aqueles campos lá, né, toda revista tem, título, etc., tem um campo que é quadro de implicações práticas. E elas orientam assim, 50 palavras no máximo, 50 palavras, o que o seu trabalho trouxe de contribuição prática. Novamente, pode ser que não se aplique a todos, mas a maioria se aplica. Então, que você consiga, em 50 palavras, não é para falar do método, não é para falar de ninguém do referencial teórico, não é para citar ninguém, é para, em 50 palavras, dizer, meu trabalho contribui para o mundo assim, em 50 palavras. Um quadro de implicações práticas. Isso está sendo pedido em periódico científico, mas é algo que pode te ajudar bastante também, mesmo que você faça isso só como um exercício mental, na divulgação prática do seu trabalho dentro aqui da Câmara ou dentro do seu órgão. Meu trabalho contribui com a Câmara dessa forma, 50 palavras. Aí você vai conseguir ter mais clareza, primeiro, você mesmo, e de como vender o seu trabalho para o gestor, para que ele venha se transformar numa aplicação. Então, uma dica que vem aí dos periódicos, seu trabalho, seu artigo, sua dissertação, quadro de implicações práticas, 50 palavras, simples, meu trabalho contribui com isso. E aí você vai usar isso também como um instrumento de divulgação. Até aí tudo bem, gente? Todo mundo só acompanhando, está tranquilo, né? Tem uma questão que a gente costuma desprezar, e a gente normalmente faz por último, e faz mal e porcamente, que é a questão assim, de alguns metadados, né? Por exemplo, título, a gente tem que pensar bem o título. O título é um chamativo imenso para o seu trabalho, mas é um título que também alguns periódicos já limitam. 12 palavras, 15 palavras. Não dá para ser um título. Às vezes, a dissertação, a gente vai querendo colocar a dissertação inteira no título, né? Você pega títulos com 4, 5 linhas, que para a dissertação você pode até deixar, mas na hora que você for pensar, eu quero pensar numa divulgação ou numa maior amplitude de alcance, título, 12 palavras, mais chamativo, mais amplo, né? Palavra-chave. Muitos robôs de busca estão buscando no campo da palavra-chave. E é uma coisa que você faz assim, a palavra-chave, o que é isso aí, gente? Põe aí. Palavra-chave é algo muito importante. Tem que escolher bem, tem que refletir onde seu trabalho está se encaixando. Porque, do ponto de vista dessa divulgação mais automática, de quem da academia está buscando o seu trabalho, hoje isso é quase que 100% feito por robôs. E o robô vai ali, vai olhar aquela sintática ali, daquela palavra-chave. Então, é uma escolha que, às vezes, também... E o resumo. Resumo também a gente fica sem paciência, tem que entregar. Ah, esqueci, vou fazer agora, faço em 5 minutos. E o resumo é também um elemento que muitas pessoas vão decidir se vão ler ou não seu trabalho com base no resumo. Vão olhar o resumo. E aí você tem modelos de resumo estruturado, que você coloca, para você lembrar o que você tem que colocar, né? Objetivo, resultado, conclusão, referencial. Então, você siga. É uma norma da BNT. Tem uma norma da BNT. O que tem que ter num resumo? Siga. E pense como você vai escrever seu resumo. Assim. Gaste um tempinho com ele. Você gastou centenas de horas na sua pesquisa, gaste, não uma centena, mas gaste 1 hora, 2, pensando bem sobre o seu resumo, sobre suas palavras-chave. E
sobre a tradução do seu resumo. Muitas pessoas colocam no Google Translator, que tem melhorado bastante. O Google Translator é uma ferramenta que tem aprendizado de máquina por trás. Cada dia ele melhora mais. Tem ficado bom. Mas ainda não pode ficar sem o olhar humano. Não ache que você vai jogar no Google Translator hoje, pode ser que daqui a um ano já... E não precise olhar, você tem que olhar, porque vem muitas coisas ruins. E o inglês, tinha que as pessoas falam brincando que português é dialeto, né? A gente sem preconceito, mas do ponto de vista da ciência, o inglês é ainda uma língua de maior expressão. Então, pense bastante no seu resumo em inglês. E quem tiver coragem, traduza seu trabalho. Nossa, que coisa, né? Difícil, é difícil. Mas se você já pensando em outra forma de divulgação, quero ter um alcance maior para o meu trabalho, traduza. Pague, né? Às vezes, não tenho tempo, ou não tenho competência, ou não tenho tempo, pague. É válido pagar a tradução do seu trabalho e publicar a tradução. E, às vezes, é mais fácil. Quando você tem revistas, as revistas estão muito disputadas, tem uma fila muito grande, porque quando a CAPES coloca como um critério muito determinante a publicação, as revistas se tornaram muito disputadas. Mas as revistas externas, primeiro, tem muito mais revistas externas do que internas, e, segundo, experiência própria, as revistas externas respondem mais rápido. Elas te dão uma resposta. Mesmo que seja negativa, elas respondem mais rápido. Elas costumam responder bem mais rápido e o alcance do seu trabalho é bem maior. Mas isso falando assim, para quem quer ter uma divulgação mais ampla ainda, né? Mas sobre seus metadados, pense. Metadado é o dado que vai possibilitar a ferramenta ou a pessoa encontrar o seu trabalho. É exatamente esse o sentido da expressão. É como você vai qualificar tecnicamente o seu trabalho para as pessoas entenderem onde ele se encaixa. Título, palavra-chave, resumo. Tem que ter um esforcinho, pensar sobre isso, né? É uma questão. Dissertação, como que eu vou fazer? Outras possibilidades. Vou transformar minha dissertação em livro. Válida também. O mercado editorial também está difícil, mas o mercado editorial aceita ainda publicação. Tem que ter um esforço, o mercado editorial vai te pedir isso. Não dá para você pegar a sua dissertação, vou publicar como livro, ipsis literis. O mercado vai te pedir uma adaptação para tornar o seu trabalho mais comercial. O que é transformar um trabalho científico em mais comercial? Diminuir citação, transformar a linguagem mais simples, usar a linguagem mais direta, reduzir alguns pontos, reduzir digressões teóricas ou metodológicas, e aí você transforma seu trabalho mais comercial. Mesmo as editoras universitárias estão pedindo isso. Então, se você mandar um trabalho aqui para a editora do UNB, ela vai te pedir, adapta seu trabalho, para o seu trabalho ser mais comercial, porque o fim da editora é vender livro. Então, ela quer que seu trabalho seja mais comercial. Então, você vai ter que gastar um tempo com isso. Tem até livros com dicas de como fazer isso, como transformar sua dissertação em um livro. Sugestão, leia esse livro e faça, porque o mercado já está difícil. Se você mandar simplesmente como está, naquela crença, meu trabalho é o melhor trabalho do mundo, o editor vai ter que reconhecer isso, meu amigo, o editor, você tem que combinar com ele antes. Eu falei em gatekeepers, né? O editor é um gatekeeper.
O parecerista da revista é um gatekeeper. Esses são os gatekeepers, são as pessoas que têm capacidade de decisão sobre a publicação ou não do seu trabalho. Aqui, na Câmara e no Senado, a gente tem uma particularidade que é a Edições Câmara e Edições Senado. Nós tivemos aí uma enxurrada de pedidos de publicação de dissertações, sejam as produzidas no programa, sejam as que os servidores fazem fora, e isso gerou um problema para a Edições Câmara, que não tinha condições de publicar tantos trabalhos. O Senado, até onde eu sei, resolveu criando um concurso. O Senado criou um concurso, participam aqui, vocês mandam as dissertações, nós vamos publicar as 3 melhores. Não sei se eles ainda estão fazendo isso, mas foi a solução que eles deram lá atrás. A Câmara ainda estava um pouco perdida com isso. Ela tentou um processo de blind review, submeter as dissertações a pareceristas, da mesma forma que seria um artigo, e não sei em que pé que ficou. Como a gente está aqui falando da vida real, vou comentar um elemento de vida real nessas práticas, sem ponderar valores éticos, mas um elemento de vida real nas nossas casas aqui, seja no Senado, seja na Câmara, é que, às vezes, a pessoa pede para um deputado, e o deputado vai lá e pede para a Edições Câmara, e, dada a nossa realidade, às vezes, a Edições Câmara publica por conta de um pedido dessa natureza. Estou comentando aqui porque assim, é um caminho de divulgação, transformar a sua dissertação em livro. Algumas pessoas adotam esse caminho de tentar a publicação aprovada pela via da influência política. É um dado de realidade, né, do nosso contexto. Não sugiro que seja o caminho melhor. Estou simplesmente constatando. Mas qual que é o caminho melhor? Então, o caminho melhor é que o seu trabalho seja bom, você faça uma boa adaptação, e tem, no site da Edições Câmara, tem lá. Como submeter trabalhos? Submeta. Vai demorar, demora, mas eles dão uma resposta, e seu trabalho, eventualmente, pode ser publicado. Mas a transformação em livro, seja aqui dentro, seja fora, é um caminho de divulgação também. Um caminho um pouco mais, né, difícil, porque tem essa adaptação, que é uma adaptação um pouco grande. Como o mercado está muito concorrido também, um outro caminho que surgiu, e hoje é considerado perfeitamente válido, é o caminho que você financia a sua publicação. Tem muitas editoras que são especializadas nisso. Então, você paga a publicação do seu livro, porque, normalmente, como um processo editorial tradicional, você submete, a editora publica, você não paga nada, e depois ela te paga direitos autorais. Mas, hoje em dia, com esse grande crescimento do mercado, tem editoras que são especializadas nisso. Você submete seu trabalho e paga. E aí ela vai publicar o seu trabalho como livro, editora. Algumas são melhores do que outras, né? Algumas são mais sérias, fazem uma revisão do seu trabalho, te dão um retorno melhor até pelo investimento financeiro que você vai estar fazendo. Aí você tem que pesquisar na internet, tem muitas, né? E hoje é considerado aceitável, válido, que você faça essa publicação financiada, você pagou, a editora publicou, ou, eventualmente, você pode, inclusive, fazer uma autopublicação mesmo, você procura só uma gráfica, transforma fisicamente seu trabalho em livro, em um processo gráfico, e publica isso, também pagando. É um pouco menos recomendado, porque tem um alcance ainda menor. Nessas editoras que você paga e ela publica, elas normalmente têm sites, têm elementos de divulgação que dão um alcance para o seu trabalho. Mas vale a pena. A quanto? Depende muito do número de páginas
que é uma questão realmente física, né, de quanto que isso vai. Se você vai publicar só como e-book, só digital, ou se vai publicar impresso, oscila muito. Mas com, digamos, se você quiser uma versão só digital, tem editoras que te propõem R$ 2.500, depende do tamanho da editora, mas é um investimento viável, para dizer assim, não é algo impossível, né? Aí você vai ter seu trabalho transformado em livro, né? Transformar em artigo. Transformar em artigo a sua dissertação é relativamente simples, é trabalhoso. Nós estamos falando praticamente da mesma coisa, o mesmo tipo de texto, aí não envolve adaptação de texto, né, de redação, vai envolver uma capacidade de condensação, né, e entender como fazer isso. O artigo também tem uma norma da BNT. Como é um artigo científico? Tem lá a norma da BNT, o artigo tem que ter esse elemento. As revistas têm as normas delas, o nosso artigo aqui tem que ser assim, assim. Sua dissertação, normalmente, é grande. Hoje em dia, pela ABNT, um artigo deve ter 15 páginas. Tem revistas que aceitam um pouco mais, pouco menos. As que estão aceitando artigos grandes vão até 30 páginas, mas são raras hoje em dia. Então, normalmente, uma dissertação, a gente está falando aí algo aí, fisicamente, de 100 páginas, pelo menos, 80, 100 páginas, você vai ter que transformar em 15. Aí é só uma questão de entender que não é simplesmente fazer um resumo de tudo, é olhar para a estrutura do artigo e tentar adaptar aquela estrutura. Então, introdução. Normalmente, numa dissertação, as pessoas têm feito introduções em que gastam 3, 5 páginas de introdução, fazem já até uma antecipação de referencial teórico na introdução, às vezes é aceitável ou não. No artigo não dá. O artigo, a introdução, tem que ser menor que uma página. E aí tem os elementos que tem que ter na introdução, assim, o objetivo, né, o referencial, metodologia, antecipa um pouco a metodologia, e sua introdução está ali, curtinha, menos de uma página. O referencial, que às vezes na dissertação vai estar em 1, 2, até 3 capítulos de referencial teórico, no artigo o referencial vai ter que estar em 2 páginas no máximo. Como é que eu faço esse milagre? Aqui que é a parte mais trabalhosa. Por outro lado, se você entender o mecanismo, é a parte mais fácil, que assim, o referencial, eu tenho que dizer a ideia, o autor da ideia e por que a ideia é importante para aquele trabalho. Então, estou trabalhando teoria de stakeholders na visão de fulano, ano, ciclano, ano, porque meu trabalho vai falar disso. Então, você transforma, às vezes, um capítulo em uma frase. Ou, para não exagerar, um capítulo em 2 parágrafos. Mas simplesmente destacando a ideia, referenciando o autor, mas referenciando o autor sem muita citação, realmente aquela citação indireta, assim, estou trabalhando com a ideia tal, na visão de fulano, ano, chicano, ano, que é aquela citação não. 2 parágrafos. Esse é o maior esforço de transformar sua dissertação em um artigo, é conseguir condensar seu referencial teórico em 2 páginas. E aí, resultados e considerações finais, metodologia, você gasta o resto inteiro. Você tem mais folga, que o artigo quer dar espaço justamente para os resultados. Então, você gasta 3 páginas com introdução, referencial teórico, e aí deixa o resto, vai discutir seus resultados. Então, é algo não tão difícil, é algo trabalhoso, que, como você normalmente termina um curso de pós-graduação assim, no seu limite, aí muitas pessoas não dão conta de fazer esse passo a mais. Não quero nem olhar mais para o trabalho. Tem algumas pesquisas aí mostrando que aluno de pós-graduação, mestrado e doutorado é super depressão nos tempos atuais, o pessoal passando vários problemas, porque
É uma exigência que vem a mais, né, das exigências que o mundo já nos coloca. Está tão difícil. E aí você chega no final, você não consegue dar esse passo a mais. Mas dê. Nem que você espere 6 meses, espere 1 ano, mas dê. A dissertação vai estar na biblioteca, ela vai ser acessada, ela é lida, acredite que sim. Quem faz pesquisa científica, normalmente faz esse tipo de pesquisa bibliométrica, né? Sai consultando o que existe, e aí sua dissertação vai aparecer ali, ela vai ser citada, vai ser vista por esse mundo acadêmico que faz pesquisa bibliométrica, que é um mundo pequeno. Agora, se você transforma ela num artigo, coloca numa revista, aí sim o artigo é muito mais visto do que a dissertação. Essa é a questão consagrada. Então, coloque, seja qual for a revista, transforme, coloque, a visibilidade dele vai ser muito maior. Então, faça esse esforço. Em revista, como eu disse, está muito concorrido. Mas quem está nesse jogo é para jogar, então vamos lá. Aí, depois que você fez essa adaptação genérica, eu deixei aqui como formato mais ou menos genérico de artigo, 15 páginas, aí você vai escolher a revista. Escolhe a revista tem os critérios dela. É tudo coisa chata. Você escreveu tudo a BNT, essa revista que você escolheu é APA, que é uma coisa assim, ao invés de usar vírgula, você usa ponto e vírgula, ao invés de pôr ano, você... é coisa chata. Mas, enfim, não dá para você mandar para uma revista que te pede APA, você mandar a BNT. Ela vai te negar sem olhar. As revistas estão assim, o gatekeeper não é nem o editor nesse caso, o gatekeeper nesse caso é o estagiário, o pior gatekeeper que tem é o estagiário, que as revistas põem lá os estagiários para dar uma olhada inicial no artigo. Se a revista fala assim, não aceito nota de rodapé, e você põe nota de rodapé, já passei por isso. Tinha uma nota de rodapé que eu esqueci, o estagiário não aceita nota de rodapé, tchau, te devolveu o artigo. Então, assim, o seu primeiro gatekeeper vai ser o estagiário. Se você não entrar na norma da revista, não adianta. Então, vai lá, olha a revista está pedindo assim. Então, você entra na norma da revista, para tentar garantir que chegue, pelo menos, no editor, né? E aí você vai. A revista deu um parecer, foi muito crítico. Então, também já vi, assim, quem está nesse mundo, já vi muitas pessoas assim, não entendeu o meu trabalho, porque o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo. Mas parecerista aí está errado. Tudo bem, você não vai publicar naquela revista, se você é ok. É um caminho. Outro caminho é responder o parecer. Se o parecer for parecer pedindo mudanças, mas aceitando a publicação se as mudanças forem feitas, o melhor caminho é fazer as mudanças, ou justificar bem a não mudança. Também é gastar tempo, gente, tudo é tempo. Então, sugiro que você troque esse parágrafo aqui, aquele parágrafo, você não abre mão dele, também assim, não é para você deturpar o seu trabalho. Então, você justifique. Não, eu não fiz essa mudança aqui que o parecerista recomendou por causa disso, disso e disso. E aí você corre o risco de falar, então não vai mudar, não aceito. Como? Pode aceitar, desde que você justificou. Já tive casos assim também. Aqui eu mudei, aqui eu não mudei. Por conta disso, disso. O artigo foi aceito. Tempo, entender a lógica, não se sentir ofendido, ninguém está fazendo ofensa pessoal ao questionar seu trabalho. Tem muito parecerista que lê rápido mesmo e escreve qualquer coisa. Tem que saber que, às vezes, acontece e ter humildade, paciência para lidar com isso. Agora, o trabalho foi rejeitado, veio o parecer, incorpora o parecer e parte para a próxima. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas como que se faz para publicar hoje? Hoje, para publicar em revista hoje, tem que ser realmente aquela postura do Jean-Claude Van Damme, anos 80.
Retroceder nunca, render-se jamais. Você vai. Manda para dados. Que é A1, que é difícil. Não. Manda para outra A1. Não. Não. Então, vou mandar para uma A2. Manda para uma A2. Vai assim sucessivamente. Tem 1000 revistas. O Qualis, agora vai ser um Qualis unificado. Mesmo quando era o Qualis da área, tem mais de 1000 revistas. Alguma você vai publicar seu trabalho. Não desista. Vá tentando e aprendendo com as tentativas. Se veio parecer, você incorpora o parecer e manda para a próxima. Manda para a próxima. A estratégia, nesse caso, é perseverança. Vai mandando. Manda. Aí a pessoa, nossa, mas eu tive 8 negativos. Cara de pau. Tem que ser, nesse momento, tem que ser cara de pau. Tive 8, tive 9 negativas. Na 10ª eu consegui, mas vai tentando. E aprendendo, se incorporando os pareceres. Né? Ou consulta um colega, consulta um professor. Mas esse artigo aqui não está conseguindo. Aí você vê se dá para melhorar alguma coisa, mas você vai conseguir. Se você não desistir, você vai conseguir. A questão é perseverança. A gente já passou até por isso também, né, Fabiano? Teve um daquele mesmo GPE que foi bem sucedido, teve muitos artigos publicados, teve um que foi negado assim, 10, 11 vezes. A gente mandava para uma revista de Ciência Política, a revista de Ciência Política, esse texto está muito de administração. Aí mandava para a revista de administração, esse texto está muito de Ciência Política. Continuamos tentando. Uma hora conseguimos. Né? E, já chegando aqui, caminhando para o fim, dentro do nosso tempo, a novidade que o Fabiano comentou, e sim, a novidade dos novos tempos, as pessoas estão realmente com a atenção fragmentada. Né? Diz que a nossa atenção, na época do início lá do Gutenberg, que eu comecei, era total. As pessoas liam em voz alta e liam junto. Então, estava todo mundo ali prestando atenção. Né? Tinha poucos livros, então as pessoas pegavam, liam aquilo em voz alta e as pessoas ouvindo, prestando atenção. O Lectio, né? A lição, as universidades, muitas disciplinas, eram ler um livro, era a lição, ler aquele livro. O professor lia, os alunos ouviam, daí que vem as palavras. Mas aí começou a circular livro demais, já não dava para prestar atenção em todos. Né? E aí o mundo virou isso que a gente está hoje, com internet, com rede social, com nossa atenção cada vez mais fragmentada. Em relação a 20 anos, dizem que, professor, tem experimentos sobre isso, que o plim-plim da Globo era o span de atenção possível das pessoas, né? Que era 15 minutos, aí tinha um plim-plim do intervalo. Então, as pessoas tinham spans de atenção de 15 minutos, que era o máximo que ela chegava. Depois, ela precisava mudar o foco e fazer outra coisa, e depois retomar a atenção. E, de fato, você ia para a sala de aula, começava a olhar isso, falava assim, você falava 15 minutos, aí você começava a mexer, um saía para ir no banheiro, plim-plim, você vai aprendendo, né? Tem que lidar com isso. E essa atenção está menos do que 15 minutos agora. Menos do que 15 minutos. Você tem o TED, que faz muito sucesso, que é tentar sintetizar assuntos muito complexos em palestras atrativas e dinâmicas de 15 minutos, que já é muito. Tem muita gente que já não tem paciência para ver um TED. E agora, quando as revistas estão pedindo um videozinho curto de divulgação, estão pedindo 3 minutos. Fale sobre o seu trabalho, aqui, sua dissertação, aquela dissertação que você gastou uma centena de horas, 100 páginas, fale aqui em 3 minutos. E fale bem, senão a pessoa vai, no primeiro minuto, a pessoa vai parar, não vai assistir. Fenômeno dos novos tempos. Né? Se você não está na primeira página de busca do Google,
Você não existe. Diz que 99% das pessoas não vão para a segunda página. É a atenção, atenção. Aí eu faço uma busca no Google, eu quero que apareça na primeira página. Não apareceu na primeira página? Não quer saber. Não gostei no primeiro minuto, ou nos primeiros 30 segundos, vou zapear. É o zap, o fenômeno do zap, né? Que começou no controle remoto e hoje está para tudo. Eu vou zapear minha atenção, vou mudar minha atenção para outra coisa. Então, esse videozinho, 3 minutos. Meu trabalho é sobre isso, ele contribui com isso, 3 minutinhos. Põe na sua rede social, no seu Instagram, onde mais você puder, mande para a revista, mande para nós. Uma das propostas desse tema e nesse evento de hoje é que nós vamos tentar começar a fazer um pouco da nossa parte em publicar isso, pelo menos no Câmara.net. Porque o Câmara.net, algumas pessoas leem o Câmara.net ainda. Então, se vocês, os alunos, vamos começar essa divulgação, a produzir um videozinho, 3 minutos da minha dissertação, a gente vai dialogar com a Seconta, começando esse diálogo, para colocar lá no Câmara.net, seu videozinho. Ou o seu press release. O press release também é uma divulgação jornalística do seu artigo. E eu vou até distribuir para vocês algumas dicas de press release baseadas exatamente nessa que eu acabei de fazer para a revista Dados. Faz um press release, que transforme sua dissertação, seu artigo, em uma notícia de jornal. Basicamente é isso. Então, assim, primeiro parágrafo. Ao primeiro parágrafo tem que dizer quem, o que, onde, quando, por quê. Quem faz jornalismo, assim, a primeira coisa que aprende, né, aprende, não sei, hoje em dia, é exatamente o que tem que ter na notícia, e preferencialmente no início da notícia. Minimamente esses elementos. Quem, o que, onde, quando, por quê. Né? Quem realizou a pesquisa? Quem está envolvido? O que há de novo? Onde ela foi feita? Onde ela foi publicada? Quando que ela foi feita? Quando foi publicado o resultado? E por que esse resultado é inovador? Responda isso no primeiro parágrafo, com linguagem simples. O que é uma linguagem simples? Aí eles falam assim, eu, né, ou pesquisador do CEFOR, né, servidor da Câmara, servidor de sei lá onde, fiz isso, linguagem direta, cheguei a tal resultado. Põe isso no primeiro parágrafo do seu press release. Seu press release, idealmente, tem que ter uma página, no máximo 2, mas, idealmente, uma. E uma linguagem bem sucinta, jornalística, que as pessoas desperte o interesse das pessoas. É o lado comercial do seu trabalho, que a ciência há muito tempo desprezou, porque a ciência está preocupada com a qualidade científica dos trabalhos. Mas agora a ciência começou a perceber que, para concorrer com essa quantidade de informações não científicas no mundo, ela precisava se tornar mais visível. Então, a ciência está começando a preocupar com isso. Então, linguagem não científica para divulgar a ciência, torná-la mais acessível, para que ela possa, no mínimo, disputar seu espaço aí com as fake news, com todo esse universo de notícias e informações que hoje existe no mundo, né? Então, transformar em um press release, vou até deixar essas dicas com vocês, é isso, é que tentar criar um texto jornalístico sobre seu trabalho, seu artigo ou sua dissertação. E também a coordenação está começando esse diálogo com a SECOM. Se nós recebemos os press releases de vocês, nós vamos tentar publicar, pelo menos, no Câmara.net. E aí você já dá um link do Câmara.net no seu Face, no seu Instagram, no seu LinkedIn, onde for, o trabalho já vai repercutindo mais. O trabalho vai repercutindo, vai ganhando visibilidade.
E nós estamos nos dispondo, eu mesmo, pessoalmente, já me dispus com o Fabiano, a te ajudar. Se você, mas eu estou em dúvida se o meu press release ficou bom, nós vamos te ajudar. Mande, e a gente vai te ajudar. Falar assim, aqui pode melhorar assim, pode melhorar assado. Se você tiver em dúvida, a gente te ajuda. Hoje em dia está mais fácil, eu também, caso real, há muitos anos, começando minha vida profissional, eu trabalhava num gabinete de uma reitoria, o reitor me pediu assim, faz um press release, muito tempo atrás, né? Aí eu fui lá, fui tentar entender como é que era o press release, não sou jornalista, fiz, botei em cima assim, press release. Aí passou um tempo, a universidade tinha uma jornalista, né? A jornalista entrou na minha sala, você vai ser preso, exercício ilegal da profissão, press release só jornalista pode fazer, coisa. Falei, não, perdão, tira aí, muda, né? Depois até jornalista até perdeu isso, depois, muito tempo depois, jornalista deixou de ser, né? Mas, enfim, esse sentimento já não existe mais. Assim, dá para você fazer seu press release sem medo. Qualquer problema, você não põe a palavra press release, você manda resumo, resenha. Mas mande, e a gente está com essa disposição de ajudar você, seja a melhorar, falei assim, não, vão ajudar a escrever, seja a publicar, pelo menos no Cambranet, que já é uma visibilidade muito maior do que ela estar somente no site da pós-graduação. Se ela aparecer no Cambranet, ela já vai ter uma visibilidade muito maior. E dessa visibilidade inicial do Cambranet, você faz mais ainda. Você põe o link para LinkedIn, para Facebook, para sei lá o quê, mostra para a sua família, olha, saiu lá na Câmara, enfim, seu trabalho vai circulando mais, né? Então, eu vou deixar, para quem tiver interesse, eu trouxe algumas cópias aqui, a coordenação. São dicas simples de redação, como que eu escrevo um press release, e dicas bem simples, um parágrafo sobre esse vídeo, que é muito parecido com aquela promoção que a Globo fez, né, o país que eu quero para o futuro, na época das eleições. Então, é simplesmente assim, grave com o seu próprio celular, mas evite ruído de fundo, assista pelo menos uma vez antes de mandar, porque vai que você vai olhar, ver se você não quer repetir, ou se apareceu algum barulho que atrapalhou, né? Se você falou o que você queria falar, ou se você vai ler, ou se você vai falar espontaneamente. Então, coisas simples para você pensar e tentar montar esse videozinho de divulgação do seu trabalho. Buscando visibilidade que te ajuda no seu capital reputacional, e hoje em dia está importante. Então, Fabiano, lendo aqui meu currículo, eu sempre fico constrangido quando eu começo a ler o currículo e falo, nossa, eu estou sendo pedante de colocar essas coisas no currículo, mas aprendi que é capital reputacional. E, no mundo de hoje, tem um valor. Tem um valor. Então, eu tenho um trabalho científico. Tem um valor. Esses dias, eu fui procurado por uma ex-aluna de 20 anos, na graduação, que ela fez uma monografia, e essa monografia virou um artigo numa revista da universidade. E ela hoje trabalha na Goodyear. Ela falou assim, olha, estou me candidatando a uma promoção aqui e estou montando o meu memorial e eu quero citar aquele artigo. Está aqui, eu ajudei ela a recuperar a citação do artigo. Capital reputacional. Vai ajudar a disputar ela que entendeu que vai ajudar ela a disputar essa vaga lá na Goodyear. Então, você dá visibilidade ao seu trabalho, vai aumentar seu capital reputacional. E vai contribuir para a circulação científica e das ideias científicas, que é um dos propósitos da ciência, como eu comecei, que é uma produção coletiva. Bom, Fabiano, era o que eu tinha, ninguém perguntou nada, então ou foi muito ruim... Não, André, foi ótimo, salva de palmas para o André, gente.